Você já se sentiu sozinho, sem direção, sem saber o que fazer? Já enfrentou momentos em que parecia que Deus estava distante e sua fé parecia enfraquecer? Mas e se eu te dissesse que alguém que nunca te abandona, que está sempre ao seu lado, pronto para te consolar, guiar e fortalecer? O Espírito Santo é esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Ele não é apenas uma força ou uma ideia abstrata, ele é Deus habitando em nós. Mas será que realmente buscamos sua presença como deveríamos? Será que vivemos conscientes de sua atuação em nossa vida? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar em uma profunda reflexão sobre o Espírito Santo e como sua presença transforma completamente a nossa caminhada cristã. Desde o início dos tempos, Deus tem se revelado ao seu povo de diferentes formas. No Antigo Testamento, ele se manifestava como Deus Todo-Poderoso, aquele que falava diretamente com Abraão, Isaque e Jacó. Então veio Jesus, o Filho de Deus, que andou entre nós, ensinou, curou, amou e nos mostrou o coração do Pai. Mas antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa incrível aos seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Essa promessa não era apenas para os discípulos daquela época, mas para todos nós. O Espírito Santo veio para habitar em cada um que crê em Jesus, para ser o nosso Consolador, ajudador e guia. A presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo não é um hóspede temporário, ele veio para ficar. Ele é o próprio Deus habitando em nós, transformando nossa maneira de pensar, agir e sentir. Mas a grande pergunta é: será que estamos realmente conscientes da sua presença? Muitas vezes, vivemos de forma independente, tomando decisões sem consultá-lo, tentando resolver as coisas com nossas próprias forças. Buscamos a Deus apenas quando estamos em dificuldades, mas esquecemos que o Espírito Santo deseja ser nosso companheiro constante, em cada detalhe da vida. A Bíblia nos ensina que sem Ele, nada podemos fazer. É pelo seu poder que somos fortalecidos, iluminados e guiados no caminho certo. É Ele quem nos convence do pecado, quem nos consola nas aflições, quem nos revela a verdade. Se queremos uma vida cristã frutífera, não podemos ignorar a presença do Espírito Santo. Ele não pode ser apenas uma lembrança distante, mas deve ser o centro da nossa caminhada com Deus. Estamos atraindo ou afastando o Espírito Santo? Outra questão importante é: será que estamos agradando ou entristecendo o Espírito Santo? A Bíblia nos alerta em Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é sensível. Ele deseja agir em nossa vida, mas muitas vezes o ignoramos, desobedecemos ou vivemos de forma que o entristece. O pecado, a falta de oração, a indiferença espiritual, tudo isso pode afastar a manifestação do Espírito em nós. Mas há uma boa notícia: Ele é misericordioso. Se nos arrependermos, se buscarmos sua presença de coração sincero, Ele volta a nos encher com sua graça e poder. Ele não desiste de nós, mas espera que voltemos a Ele. Buscando o Espírito Santo de todo o coração. Se queremos viver cheios da presença de Deus, precisamos cultivar uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Isso significa orar constantemente, pedindo sua direção, meditar na palavra de Deus, buscar uma vida de santidade, ser sensível à sua voz e obediência à sua vontade. Quando reconhecemos nossa total dependência do Espírito Santo, ele começa a agir de maneira sobrenatural em nossa vida. Vemos portas se abrindo, sentimos paz em meio às lutas, recebemos forças para continuar. O Espírito Santo é o nosso maior presente. Vamos valorizá-lo, buscá-lo e viver completamente guiados por ele. Uma das maiores evidências da atuação do Espírito Santo em nossa vida é a transformação que ele opera dentro de nós. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa não pode permanecer a mesma. Há um processo contínuo de mudança, crescimento e amadurecimento espiritual. Jesus disse em João 16, 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito Santo age dentro de nós, nos mostrando onde estamos errando, nos guiando para um caminho de retidão e nos preparando para o dia em que estaremos diante de Deus. Ele nos molda, nos purifica e nos ensina a viver de acordo com a vontade do Pai. Mas essa transformação não acontece de forma automática. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, precisamos estar dispostos a abrir mão do que nos afasta de Deus e buscar uma vida de santidade e intimidade com Ele.
Muitas pessoas perguntam: como eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida? A resposta está nos frutos que produzimos. A Bíblia nos ensina em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Se estamos cheios do Espírito Santo, esses frutos precisam estar visíveis em nossa vida. O amor que perdoa, a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, a paciência nos momentos difíceis. Tudo isso é resultado da presença do Espírito em nós. Mas se nossa vida está cheia de impaciência, ira, ressentimento e falta de domínio próprio, então precisamos parar e perguntar: será que estou realmente dando espaço para o Espírito Santo agir? O segredo não está em tentar mudar por conta própria, mas sim em nos rendermos completamente a Deus e permitir que o Espírito Santo opere em nós. O Espírito Santo nos ensina a orar. Outra função maravilhosa do Espírito Santo é nos ajudar na nossa vida de oração. Muitas vezes, não sabemos como orar, não encontramos palavras, sentimos fraqueza e até desânimo. Mas a Bíblia nos traz uma promessa incrível em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando estamos sem forças, o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos fortalece e nos leva a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Se você tem sentido dificuldades na sua vida de oração, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele te ensinará a falar com Deus, te dará palavras e te conduzirá a momentos de intimidade com o Pai. A voz do Espírito Santo. Como ouvir? Muitos cristãos dizem: eu queria ouvir a voz de Deus, mas não consigo. A verdade é que o Espírito Santo fala conosco o tempo todo, mas nem sempre estamos atentos. Ele fala através da palavra, através de pensamentos que nos conduzem ao bem, através de pessoas usadas por Deus, e até mesmo através da paz ou inquietação que sentimos diante de certas situações. O problema é que muitas vezes nossa vida está tão cheia de distrações que não conseguimos discernir sua voz. O barulho do mundo, as preocupações do dia a dia, o pecado não confessado, tudo isso nos impede de ouvir claramente o que Deus quer nos dizer. Se queremos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos aprender a silenciar as distrações e buscar a Deus com mais intensidade. Precisamos meditar na palavra, gastar tempo em oração e desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer sua voz. Quando vivemos dessa maneira, o Espírito Santo começa a nos dirigir em cada decisão. Ele nos mostra o caminho certo, nos livra de armadilhas e nos dá sabedoria para cada situação. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil e se sinta sozinho. Mas quero te lembrar, você nunca está só. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele é aquele que nos fortalece nos dias de fraqueza, que nos renova quando estamos cansados, que nos enche de esperança quando tudo parece perdido. Se você sente que sua fé está fraca, clame pelo Espírito Santo. Se você sente que não consegue mais continuar, peça que ele te renove. Ele está ao seu lado, esperando que você abra o seu coração e permita que ele haja em sua vida. E lembre-se da promessa de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Essa promessa é real. O Espírito Santo está com você, hoje e para sempre. Pai amado, obrigado pelo presente maravilhoso que é o teu Espírito Santo. Obrigado porque nunca estamos sozinhos, pois o teu Espírito habita em nós, nos consola e nos fortalece. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos mais sensíveis à voz do teu Espírito. Que possamos buscá-lo de todo o coração, reconhecer sua presença e viver completamente guiados por ele. Perdoa-nos pelas vezes em que o ignoramos, pelas vezes em que tentamos caminhar com nossas próprias forças. Ensina-nos a depender de ti em cada detalhe da nossa vida. Espírito Santo, enche-nos da tua presença. Renova aqueles que estão fracos, consola aqueles que estão aflitos, fortalece a fé daqueles que precisam de um renovo espiritual. Queremos viver completamente para ti. Toma o controle das nossas vidas e nos guia em cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a sua fé. E amanhã tem um novo vídeo poderoso para você. Ative as notificações para não perder. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.